Será que vai faltar verba? A inclusão dos precatórios na meta fiscal a partir de 2027 pode deixar o caixa do Executivo sem dinheiro. O governo reconheceu o problema na entrega do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026 ao Congresso nesta semana, mas disse que vai buscar uma solução até o fim do ano. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta e estabelece metas para a elaboração do orçamento da União. O texto enviado pelo governo prevê um salário mínimo de R$ 1.630 em 2026. O aumento estimado é de 7,37% em relação ao mínimo atual, de R$ 1.518. Mas esse valor ainda depende da inflação oficial de 2025, medida pelo IPCA até novembro. A proposta mantém a meta de superávit primário de 0,25% do produto interno bruto, o equivalente a mais de 34 bilhões de reais. O superávit será crescente nos anos seguintes, 0,5% em 2027, 1% em 2028 e 1,25% do PIB em 2029. Mas para cumprir essas metas, o governo pretende passar um pente fino em programas e benefícios sociais. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias mantém medidas de controle sobre o INSS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A expectativa é de uma economia de mais de 50 bilhões de reais até 2029. No lado das receitas, o governo estima arrecadar 118 bilhões extras em 2026, com a intensificação da fiscalização tributária. A expectativa é que essa arrecadação ajude a manter o equilíbrio fiscal sem aumentos de impostos. Mesmo com o aumento da arrecadação, o avanço das despesas obrigatórias tem preocupado o governo. Dessa forma, o espaço para as despesas discricionárias, as que o governo decide como aplicar, cairá drasticamente, de mais de 208 bilhões de reais em 2026 para apenas 8,9 bilhões em 2029. O risco, segundo o governo, é de que falte dinheiro para investimentos, manutenção da máquina pública e emendas parlamentares. Os precatórios, dívidas do governo reconhecidas pelo Judiciário, aparecem como uma das causas do aperto projetado a partir de 2027. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo não tem incluído no resultado fiscal parte dos gastos com precatórios. Mas a partir de 2027, essas dívidas judiciais não serão mais descontadas da meta. O precatório, hoje, ele é pago como se fosse... não, ele é fora da meta. Ele vai ter que ser pago dentro, não é? A partir de 2027. Para eu pagar precatório dentro da meta e manter, e é isso que a gente está colocando aqui, manter o alcance da meta de resultado primário, eu vou ter que reduzir outra despesa. E a despesa é discricionária. As medidas serão discutidas, medidas de receita, medidas de revisão de gasto, e esperamos apresentá-las até o envio do PELOA de 2026, novas medidas que a gente possa refazer essas projeções para os anos seguintes. Já o orçamento deste ano foi publicado no Diário Oficial nesta semana, com mais de 3 meses de atraso. 5,889 bilhões. Este é o orçamento da União para 2025. Uma cifra de 13 dígitos que mostra bem o tamanho e a importância do Brasil. O orçamento projeta uma taxa de inflação acumulada de 3,3% até o final do ano. O Produto Interno Bruto, o PIB, foi estimado em 12,4 trilhões de reais e deve crescer 2,64%. A lei aprovada no Congresso prevê um superávit de 14,5 bilhões de reais, bem superior aos 3,7 bilhões previstos pelo governo. O presidente Lula vetou 2 itens no orçamento, que não causaram muito impacto nem muita polêmica. Foi um veto estritamente técnico, realmente houve a necessidade desse veto, até esse foi o entendimento das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara. O primeiro foram obras rodoviárias
que elas foram incluídas com localizações específicas na LOA e nos termos da Lei Complementar 210, isso não poderia ter sido feito. E um outro ponto do veto, que é o veto número 10 de 2025, que ainda está sujeito à análise do Congresso Nacional, é relacionado ao Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. A maior despesa do orçamento é o refinanciamento da dívida pública federal, que fica com quase 1,656 bilhões. Em seguida, vêm os gastos da Previdência Social, com 972,4 bilhões. Os gastos com educação estão previstos em 226,4 bilhões e, em saúde, 245,1 bilhões. Para o programa Bolsa Família, estão reservados 158,6 bilhões. As emendas parlamentares totalizaram 60 milhões de reais. O relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, teve de seguir o limite de 11,5 bilhões de reais para as emendas de comissão do Senado e da Câmara, em acordo estipulado com o Poder Judiciário. Tenho visto na mídia especializada, em algumas matérias, a indicação do valor de cerca de 50 bi. Provavelmente essas matérias estão considerando apenas as emendas, aquelas com identificadores identificadores próprios na lei orçamentária. No entanto, é importante registrar que existem também emendas que alocaram recursos no orçamento com RP2. Isso não é um identificador próprio. Agora, considerando essa parcela, aí sim a gente chega a um valor de 60 bilhões de reais em programações na lei orçamentária que são decorrentes de emendas parlamentares. Com a demora na aprovação do orçamento pelo Congresso, os gastos do governo estavam sendo liberados mês a mês. Desde 1990, só em duas ocasiões, em 2 anos, a lei orçamentária foi publicada antes do início do exercício financeiro, né? É algo interessante de se perceber e também algo lamentável. O interessante, é importante que a lei orçamentária seja publicada antes do início do exercício. Parlamentares têm até terça-feira para oferecer emendas à medida provisória que ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 3.036. Essa medida foi editada nesta semana pelo governo e não deve ser confundida com o projeto de lei que estabelece isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tem um prazo de 48 horas para designar os membros da comissão mista, formada por 12 deputados e 12 senadores, para avaliar os pressupostos de urgência, relevância e adequação financeira da medida provisória 1294, publicada ontem no Diário Oficial. A medida amplia a faixa de isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, contribuintes que recebem o equivalente a R$ 3.036. Segundo a Receita Federal, o governo deixará de arrecadar 3,29 bilhões em 2025. Já em 2026, 5,34 bilhões. E em 2027, 5,73 bilhões. O impacto será menor neste ano, porque a medida passa a valer em maio. O benefício será para todos os brasileiros, mesmo os de maior renda, pois terão a redução do imposto a ser recolhido. O governo ainda pretende ampliar a isenção por meio de um projeto de lei para rendimentos de até R$ 5.000, além da redução do imposto para quem ganha até R$ 7.000. A PEC da Segurança Pública deve começar a tramitar no Congresso nos próximos dias. Apesar de o texto ter que ser votado primeiro pelos deputados, o assunto já está sendo repercutido pelos senadores. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo tem o objetivo de fortalecer a integração entre as forças de segurança federais, estaduais e municipais. O texto concede à União mais poder para coordenar e estabelecer diretrizes nacionais de segurança pública. Essa PEC não retira a autonomia dos estados, mas dá à União a capacidade de liderar, integrar e planejar políticas públicas nacionais para enfrentar o crime com inteligência, tecnologia e coordenação.
Com relação à PEC da segurança, nós vamos ter tempo para discutir. Eu tive a oportunidade de falar na época com o ministro Flávio Dino, as minhas preocupações da centralização, porque havia muita preocupação com relação à questão da Venezuela, Nicarágua, a Guarda Nacional, que era uma preocupação que eu sempre tive e que a gente não pode abrir mão, né, dos estados ter essa competência em cada estado. Entre outros pontos, a PEC amplia as competências da Polícia Federal, autorizando sua atuação no combate direto às milícias, crimes ambientais e organizações criminosas. Reconhece as guardas municipais como integrantes do sistema de segurança, com atuação em policiamento ostensivo e comunitário. Coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que já existe por meio de lei desde 2018. Transforma a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal, ampliando sua atuação no policiamento ostensivo de hidrovias, ferrovias e rodovias federais. Proíbe o contingenciamento orçamentário do Fundo de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Toda essa tentativa de integração, que é muito positiva, ela não vai surtir efeito se nós não tivermos, por parte do Poder Executivo federal, estadual e também municipal, um compromisso de realmente se investir na segurança pública, se investir de maneira estratégica, de maneira técnica, planejada, e investir em estrutura, investir em efetivo e, sobretudo, no equipamento humano, nos nossos recursos humanos que hoje encontram-se desvalorizados. Durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a PEC não fará um milagre, mas é apenas o início da solução para acabar com o crime organizado. A PEC é apenas uma tentativa de organizar o jogo para depois nós darmos uma nova partida. Chegou o momento de nós nos darmos as mãos para que nós possamos falar a mesma linguagem em matéria de segurança pública. Na próxima terça-feira, a CPI das bets vai ouvir um delegado da Polícia Civil de Alagoas responsável por investigar fraudes em sites de apostas. O depoimento pode esclarecer como influenciadores digitais ajudavam a promover essas plataformas. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades no setor de apostas online, as chamadas bets, vai ouvir Lucimério Campos, delegado da Polícia Civil de Alagoas. Campos foi o responsável pela operação Game Over, que desvendou um esquema de jogos de azar clandestinos, promovido por influenciadores digitais. A Polícia Civil de Alagoas deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da operação Game Over. É uma operação que visa coibir a prática de jogos de azar, crimes contra a economia popular, que estão disseminados no país e no estado de Alagoas por meio da promoção de jogos clandestinos e ilegais promovidos no território nacional por meio de plataformas de origem estrangeira. No requerimento de convocação, o senador Dr. Irã destacou que o depoimento de Campos vai ser essencial para compreender a dinâmica entre os sites de apostas e os influenciadores digitais e ainda identificar as brechas na lei que facilitam essas irregularidades. Para o Dr. Irã, a experiência do delegado pode contribuir para a formulação de propostas legislativas e para o fortalecimento de mecanismos de fiscalização e controle dessas plataformas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fala em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, passados 90 dias do encerramento de cada semestre, o presidente do Banco Central deve comparecer ao Senado e fazer uma avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial. Ele também tem que explicar o impacto e o custo fiscal das operações do BC, bem como os resultados demonstrados nos balanços da instituição. Gabriel Galípolo também deverá falar sobre a compra do Banco Master pelo BRB,
banco controlado pelo governo do Distrito Federal. O negócio, avaliado em aproximadamente 2 bilhões de reais, foi motivo de um requerimento de informações aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Apresentado pelo senador Isalci Lucas e direcionado ao Banco Central, o requerimento pergunta, entre outras coisas, se o valor a ser pago pelo BRB reflete a real situação financeira do Banco Master. O Congresso deve analisar a medida provisória que permite aos trabalhadores com carteira assinada contratarem empréstimo consignado diretamente em plataformas digitais. Essa MP precisa passar primeiro por uma comissão mista composta por deputados e senadores. Cerca de 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada e microempreendedores individuais agora podem fazer empréstimo consignado diretamente em plataformas digitais. Antes, só aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS e empresas e órgãos que tinham convênio com bancos podiam oferecer essa linha de crédito. A novidade foi lançada pelo governo federal por meio de medida provisória em 12 de março. De acordo com o governo, a ideia é facilitar o acesso a essa modalidade de empréstimo e estimular a economia com crédito a juros mais baixos. Tem que pegar um carro de som, ir para a porta da fábrica e dizer para os trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. Para contratar o empréstimo, o trabalhador deve usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e escolher alguma instituição financeira habilitada, mas com algumas regras. A parcela para o pagamento do empréstimo só pode comprometer até 35% do salário. Como garantia, o trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS ou até 100% da multa de rescisão, em caso de demissão sem justa causa. O desconto das prestações será feito diretamente na folha de pagamento pelo e-social. E o trabalhador tem que autorizar o acesso a dados pessoais, como nome, CPF, margem do salário disponível para a consignação e tempo de empresa. A medida provisória tem efeito de lei, mas para continuar valendo, ela precisa ser aprovada em até 120 dias aqui no Congresso Nacional. E o primeiro passo é a criação de uma comissão mista, composta por 12 senadores e 12 deputados federais, responsáveis por analisar a medida. Mas, por enquanto, os integrantes dessa comissão ainda não foram indicados. A previsão é que essa comissão mista seja instalada na próxima terça-feira. Depois do feriado de Páscoa, o Congresso deve instalar a comissão mista que vai analisar a medida provisória que reajusta o salário dos servidores das Forças Armadas, chamado de soldo. A medida provisória 1293 propõe uma correção de 9% na tabela de soldos dos militares, em 2 etapas. A primeira já neste mês e a segunda em abril de 2026. O governo argumenta que o reajuste é necessário como forma de valorizar a carreira militar em busca de uma remuneração compatível com as funções de Estado, mas reconhece que ateve-se aos limites orçamentários e ao equilíbrio das contas públicas, de sorte que a correção fica abaixo das perdas provocadas pela inflação. O impacto será de 3 bilhões de reais neste ano e de 5,3 bilhões em 2026. Se analisarmos a inflação de 2019 para cá, quando houve o último reajuste dos militares, ou seja, há 6 anos atrás, para o ano de 2025, a inflação nesse período atingiu mais de 35%. E receber 9% em 2 parcelas de 4,5% é óbvio que não atende aos interesses da classe militar, que continuará com seus vencimentos muito abaixo daquilo que é merecido, né, por todos eles. Veja agora alguns exemplos da nova tabela de soldos nas Forças Armadas.
Oficiais generais, que hoje ganham entre R$ 12.490 e R$ 13.471, passarão a receber entre R$ 13.052 e R$ 14.077 este mês, e entre R$ 13.639 e R$ 14.711 a partir de abril de 26. Oficiais intermediários, que hoje recebem R$ 9.135, passam a ganhar R$ 9.546 neste mês e R$ 9.976 em abril do próximo ano. O soldo de um segundo-tenente, que hoje é de R$ 7.490, passa agora a R$ 7.827 e em abril de 26 a R$ 8.179. Já o guarda-marinha e aspirante a oficial, que hoje recebem R$ 7.315, vão receber agora R$ 7.644 e daqui a um ano R$ 7.988. Os soldos de sargentos, que hoje variam entre R$ 3.825 e R$ 5.483, passam a variar de R$ 3.997 a R$ 5.730 este mês e entre R$ 4.177 e R$ 5.988 ano que vem. Os soldos de marinheiros e soldados de primeira classe, que hoje são de R$ 1.926, passam a R$ 2.013 este mês e R$ 2.103 ano que vem. Já os de segunda classe, que hoje ganham R$ 1.765, passam a receber R$ 1.844 e em 26, R$ 1.927. Os recursos do Fundo Social poderão ser usados para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas. É o que prevê a medida provisória do governo, que começa a ser analisada pela comissão mista da MP na semana que vem. A medida muda a lei que criou o Fundo Social, que originalmente usa recursos da exploração de petróleo e gás para o desenvolvimento social e regional. O Fundo Social é um instrumento financeiro criado para promover a inclusão social e o desenvolvimento econômico de comunidades e grupos vulneráveis. Se aprovada, a proposta vai modificar o processo de investimentos e gastos. Para o Fundo Social, haverá uma ampliação dos objetivos, permitindo o uso dos recursos em novas áreas como mudanças climáticas e habitação social. Para o Conselho Deliberativo do Fundo Social, a proposta traz novas responsabilidades, como a publicação de planos e relatórios anuais, aumentando a transparência. Para a população, especialmente as mais vulneráveis, a proposta pode resultar em mais investimentos em infraestrutura e habitação, além de ações para mitigar os efeitos de calamidades e mudanças climáticas. Para o governo, a mudança não gera impacto fiscal adicional, pois os recursos seguirão as regras fiscais vigentes e serão previstos nas leis orçamentárias. O mês de abril é definido como o mês de conscientização da doença de Parkinson. O Ministério da Saúde estima que cerca de 200 mil pessoas tenham esse diagnóstico no Brasil. Olga tem 87 anos e convive há mais de 10 com a doença de Parkinson. Nós percebemos que ele estava tremores, né? Ela estava lenta, esquecendo de algumas coisas. E como meu avô teve Parkinson, que não é parente dela, e a gente conviveu com Parkinson, eu levei uma neurologista e comentei, olha, eu estou achando que ela está com Parkinson. E aí ela foi fazendo uma análise clínica, porque não tem um exame de sangue, de imagem que detecta, somente a clínica. Foi fazendo, observando alguns movimentos, né, a forma do tremor, e assim foi constatado que o Parkinson, e pra gente foi uma coisa natural, porque eu convivi a minha vida toda com meu avô com Parkinson, né?
Darlene é sobrinha de Olga e cuida da tia. A família precisou se adaptar às necessidades dela. Tomamos alguns cuidados necessários, né? Ela não saía mais sozinha. Procuramos apoio na fisioterapia, com o neurologista, psicólogo também tivemos a parte psiquiatra. Então ela teve todo o acompanhamento e hoje ela tem o suporte da fonoaudióloga, que é muito importante, e tem uma personal para ela não paralisar. Esse acompanhamento especializado é fundamental para os pacientes. O objetivo é melhorar os sintomas e preservar a autonomia e a qualidade de vida de cada paciente. O médico lembra que a causa da doença ainda é desconhecida e por isso não há um método de prevenção comprovadamente eficaz, mas algumas iniciativas podem retardar o seu aparecimento. Sabemos que hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, sono de qualidade e controle do estresse, contribuem para uma saúde cerebral e podem retardar o aparecimento de sintomas neurológicos. Abril é o mês de conscientização sobre a doença. O Congresso Nacional recebeu iluminação especial na cor verde para lembrar o período. Mesmo sem ter cura, quanto mais a população e os profissionais de saúde se informarem sobre o tema, melhor vai ser a qualidade de vida dos pacientes. A gente está falando de aproximadamente 750 mil pessoas no país. E muitas dessas pessoas vivem um drama silencioso. A dificuldade em conseguir medicamentos, principalmente o Prolopa, que é o tratamento padrão e tem 5 versões diferentes. A falta de regularidade de padronização no fornecimento tem prejudicado, sobretudo, os pacientes mais jovens. E sem o remédio certo e na hora certa, muitos acabam tomando o medicamento errado, em doses erradas e nos horários errados. O acesso aos medicamentos eles têm que ser contínuos, sem interrupções e sem surpresas, porque é a vida da pessoa que está em jogo. Tratamentos, medicamentos e conscientização não são os únicos personagens importantes nessa luta. O amor, ele é essencial para qualquer doença, para qualquer situação. E ela é amada com ou sem Parkinson. É apenas uma doença, uma condição da pessoa. E acolher, respeitar, ajudar e principalmente amar é o papel de toda pessoa. Então, você enfrentar essa doença com leveza e naturalidade faz toda a diferença, tanto para o ambiente familiar, para a pessoa que tenha o Parkinson. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.